Elisete Negreiros presente. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem aqui comigo nessa transmissão tão especial. Obrigado também por tantas manifestações de carinho que eu recebi desde o dia em que eu divulguei pela primeira vez essa ideia de distribuir as canecas da vovozinha. Já vai começar. É um dia de premiação. Só que não. Prefiro dizer que faremos aqui não uma premiação, mas uma celebração. Uma celebração por tanto teatro infanto-juvenil de qualidade, num ano que, como eu já disse em um vídeo anterior do meu canal, ocorreu finalmente a volta dos aplausos presenciais nas plateias. Será, portanto, minha cerimônia de palmas a todos vocês que ocuparam os palcos na cidade de São Paulo, retratando e entretendo as infâncias. O troféu caneca, pecinha é a vovozinha, sou eu. Esta caneca sou eu. Não houve uma comissão julgadora, por isso seria até quase leviano chamar de premiação. O que houve foi um crítico, eu que vi quase 50 espetáculos ao longo do ano, só na cidade de São Paulo, fora os festivais pelo Brasil de que eu participei. E que ainda assim não conseguiu ver tudo. E vai deixar de fora desta lista de destaques um monte de gente boa. Injustiça? Sim, claro, sempre. Toda a lista de eleitos esquece de alguém. Lamento muito se eu não vi justamente o seu espetáculo. Eu fiz o que eu pude. E mesmo sabendo que as injustiças são infalíveis, decidi insistir na ideia de um troféu caneca. Se isso vai durar, se vai virar celebração anual, não sei, confesso que eu não sei mesmo. Pode ser que sim, mas pode ser que depois de hoje eu queira fazer tudo diferente da próxima vez. O que importa é que agora, aqui, com vocês me assistindo, eu quero mais é distribuir gratidão, inundar vocês de adjetivos e empolgações, porque eu sou desses. Goste quem gostar. Inventei esse formato de 10 destaques, que hoje vão virar 3, porque eu seria bem sem juízo de eleger sozinho um só em cada categoria. Tudo tem limite, eu não sou assim tão sem noção, como se diz. O que precisa ficar bem claro é que se trata de uma iniciativa simbólica de um único crítico. Pronto, é só isso. Cada um dá a isso o peso que quiser. Lembro a vocês que haverá uma categoria surpresa. Qual será? Já já eu conto. Ah, e o chat está aberto para a gente ir conversando o tempo todo. Aproveite também para se inscrever neste canal. E agora, chega de nariz de cera, como se diz no jornalismo. Fique comigo nesta festa. Agora sim, vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar. Chama meu nome. Vai começar, vai começar, vai começar. Chama meu nome, pô. Vamos começar pelos autores e autoras. Melhor dramaturgia. Essa brava gente criativa que arrasa nos teclados e dedilha pérolas encantatórias para todas as idades, soltando a imaginação sem limites. Recapitulemos os 10 incríveis indicados. Alessandro Hernandes, Vambora. Bruno Lourenço, A Futura Rainha. Carla Quinzo e Marcos Gomes, Caro Kafka. Emílio Roger, O Musical da Passarinha. Marcelo Romagnoli, Fábula. Paulo Rogério Lopes, Vera que Vê o Mundo. Rena de Faria, O Muro de Sam. Sofia Franzolin, Do que São Feitas as Estrelas. Victor Novoa, O Monstro da Porta da Frente. E Williams Mesacapa, Mundo Cão.
primeira caneca de dramaturgia. Ele escolheu escrever sobre fortes temas ambientalistas sem usar aqueles ranços infantiloides que costumam infestar os palcos. Com sua peça, que batizou de Vambora, de pegadas inegavelmente Brechtianas, ele teve a coragem de mostrar às crianças os efeitos radicais dos maus tratos ao planeta, sem usar vilões bobocas e estereotipados. E foi muito inspirado na escolha de 3 situações com personagens insólitos. Por Vambora, encenada pela companhia La Leche, a primeira caneca troféu Pecinha é a Vovozinha de dramaturgia vai para Alessandro Hernandes. Como é escrever teatro para criança? Nesses últimos anos eu acho que eu tenho me dedicado bastante a essa prática e o meu movimento para escrever teatro para criança, geralmente parte de um disparador temático. Eu sempre me lanço nessa aventura a partir de um tema que esteja borbulhando pela sociedade e que eu acho relevante trazer para a cena e levantar questionamentos. Questionamentos para mim e questionamentos para quem assiste o espetáculo. Então eu acho que é um desafio no sentido de fazer com que as cabeças e os corações possam refletir sobre a vida a partir de um prisma, a partir de uma temática que eu procuro esmiuçar dramaturgicamente. Boa, Ale! Esmiuça mesmo, meu caro. Esmiuça daí que a gente aplaude daqui. Parabéns! A segunda caneca de dramaturgia. Como eu já disse em minha crítica ao seu espetáculo, ele chegou num nível de sua carreira de dramaturgo em que domina completamente a síntese. Usa as palavras com um comedimento de mestre, e uma dramaturgia enxuta é um desafio para poucos. Fábula, seu espetáculo de 2022, usou um velho conto milenar indiano como base e caprichou nas linhas de tons filosóficos para festejar o poder da transformação a partir do autoconhecimento. Pelo texto de Fábula da Cia Bendita, que ele também dirigiu, o segundo troféu Caneca Pecinha é a Vovozinha de Dramaturgia 2022 vai para Marcelo Romagnoli. Olha, eu acho que escrever para criança é, no fundo, a mesma coisa que escrever para não criança. Se bem que eu não escrevo, muito para não criança. Prefiro escrever para criança, porque a gente sabe que criança dá uma liberdade e mergulha nas ideias e tenta tirar um sentido daquilo, por mais absurdas que essas ideias possam parecer. Então, isso é muito gostoso, assim, ter essa liberdade com criança. E eu acho que a gente que é autor sabe, que o que a gente na verdade, é essa ponte entre a ideia e o que acontece em cena. Então, quanto mais a gente sumir, melhor, e deixar a história aparecer por si só, melhor, pelo menos é o que eu estou tentando. Tentando, mestre? Tá bom. Tenta bastante, que cada tentativa sua vira um tesouro no palco. Parabéns, Romagnoli. Terceira e última caneca troféu de dramaturgia. Ela usou um livro infantil da Nova Zelândia, chamado Querido Senhor Presidente, como ponto de partida. E o resultado foi um texto impecável que não se rendeu ao tom didático. Ao contrário, nos encantou pela leveza e por carregar nas tintas da imaginação. Como é bom valorizar autores de textos adaptados, durante muito tempo considerados menores na dramaturgia por não contarem tramas originais. Duas histórias paralelas transcorrem harmoniosamente, surpreendendo a plateia com diálogos potentes e um ritmo frenético de ação. Por O Muro de Sam, encenado pela Catarsis Produções, a terceira caneca troféu Pecinha é a Vovozinha de Dramaturgia de 2022 vai para Rena de Faria. Eu acho que eu escrevo para criança porque me interessa esse caráter popular e democrático do teatro
feito para as crianças, sobretudo no sentido etário, né? Escrever para criança é escrever para todo mundo, né? É escrever para os adultos também. Não tem como escrever única e exclusivamente para as crianças, né? Se você se propõe a isso, você vai se propor a um teatro ruim, porque a primeira coisa que você está fazendo é apartar de você qualquer vestígio de infância, né? Que exista dentro de você. As personagens, a Suzana e a Maria Angélica, acabaram de viver um episódio muito fantástico, e à noite uma telefona para outra e pergunta: você tá com medo? Aí a outra diz: eu tô, e você? E ela responde: não sei, meu coração ainda tá raciocinando. Eu acho essa frase muito linda, e eu roubei essa frase de uma criança, uma amiga da minha filha. No meio da pandemia, quando as crianças finalmente puderam ser vacinadas, a mãe dela levou ela para tomar a vacina contra a Covid-19, e quando terminou ela perguntou para a filha: e aí, como é que você tá se sentindo? E a menina respondeu: ai, mãe, meu coração ainda tá raciocinando. Eu acho essa frase tão linda, e eu acho que escrever para criança é raciocinar com o coração. Rena, que coisa mais linda! Isso mesmo, siga daí raciocinando com o seu coração. Assim, o nosso se enternece e se aquece em cada palavra que você escrever. Parabéns, grande autora! Melhor desenho de luz. Próxima categoria, desenho de luz. Houve um tempo em que se dizia apenas iluminação. Agora é desenho de luz. E ainda para alguns é design de luz. Chiquérrimo. A luz é mesmo desenhada por esses craques. Nosso olhar baila no palco diante de tantos efeitos narrativos proporcionados pela luz cênica. Vamos então relembrar dos indicados. Aline Santini, O Musical da Passarinha. Dani Regis, Vicky, o Microespetáculo. Dida Genofre, A Voz. Juliana Cerchiari, A Fábrica dos Ventos. Grisel Piguilhem, Vambora. Luiz Seixas, O Monstro da Porta da Frente. Marcelo Lazarato, Caro Kafka. Marisa Bentivenha, Flor Bela e Todas as Palavras do Mundo, Fábula e O Muro de Sam. Renato Machado e Maurício Fusiyama, Pluft, o Fantasminha. E Wagner Freire por Momo e o Senhor do Tempo. Foi mesmo um show de luzes a serviço de cada história contada. Foi difícil escolher 3. Primeira caneca iluminada. Uma cidade do interior, uma menina sonhadora que quer conhecer o teatro, mas não tem teatro em sua cidade. Um amigo surdo e sensível que deseja ser bailarino. Uma mãe frustrada que ama ópera, uma velha vizinha que morre de repente, uma cantora lírica que surge do nada e pronto, passarinhos em volta cantando e dançando. E ela teve de iluminar tudo isso com nuances, climas e sugestões simbólicas. Conseguiu com louvor. A iluminação de O Musical da Passarinha foi impactante desde a primeira cena. Aliás, antes, desde a entrada do público na sala, já se percebia o acerto no desenho de luz. Uma festa de vultos e sombras recebia o público, preparando o palco para essa verdadeira ode às artes cênicas. Uma das canecas troféus, pecinha é a vovozinha de melhor desenho de luz de 2022, por seu impecável trabalho em O Musical da Passarinha, vai para Aline Santini. A concepção de luz do espetáculo O Musical da Passarinha
assim como o texto dramatúrgico, é bastante poética e aberta. A luz compõe e recompõe o espaço físico para criar esses lugares do campo do sentir, um campo psicológico. Nós não temos cenários edificantes, temos objetos de cena e um fundo que eu propus para a gente poder brincar com esses espaços imaginados pela audiência. E a audiência completa, então, esses lugares proporcionados pelo espaço, pela luz, com as suas memórias e experiências. E parte disso é mérito do texto poético e, claro, da direção do Emílio. Parabéns, Aline, é lindo mesmo lembrar que ninguém faz nada sozinho no teatro. Emílio Roger, autor e diretor, foi brilhante, inclusive na escolha da parceria com você. Vamos em frente. Um personagem está sozinho e triste no escuro da noite e resolve descer para a plateia, roubar os olhos do público e lançá-los ao palco, que imediatamente se cobre de luzes representando um céu estrelado. De arrepiar, pura poesia. Esta foi apenas uma das cenas encantatórias que ela iluminou em A Fábrica dos Ventos. Foi um dos espetáculos mais visualmente poéticos que eu vi em 2022, mais plásticos. E a iluminação contribuiu muito. Cenas muito bem pensadas, desenhadas, iluminadas, valorizaram o enredo de forma arrebatadora. Lá vai a segunda caneca troféu, Pecinha é a Vovozinha, de melhor desenho de luz em 2022. Para você, que mandou muito bem, ou melhor, que soprou muito bem em A Fábrica dos Ventos. Juliana Cerchiari. Oi, pessoal do Prêmio Caneca. Eba, que alegria estar aqui. Muito bom saber que existe esse espaço de fortalecimento do teatro infantil e jovem, essa divulgação toda. Então, gente, vai assistir os espetáculos, tanto os que foram indicados, quanto os que estão circulando há um tempão, né? E os novos. É muito importante que tenha público ali alimentando o teatro. Bom, pensar em carreira é pensar em agradecimento, né? Porque as possibilidades são realmente o que formam a nossa linguagem, o nosso estilo, né? Eu tive possibilidade de circular muito por aí, com várias companhias, em especial com a Vagalon Tum Tum, e foi o que realmente me trouxe o aprendizado da iluminação, né? Sem contar as parcerias com outras iluminadoras e profissionais que você vai conhecendo por aí. A Fábrica dos Ventos não foi uma criação só minha, foi uma criação coletiva, tava todo mundo junto, dando pitaco, achando bonito, achando feio. Então, eu posso dizer que essa luz é da Trupe Lona Preta. E um grande salve às Mulheres na Luz, né? Essa rede maravilhosa, para quem não conhece, procure saber. É isso. Parabéns, Gil! Viva as Mulheres na Luz! Muito lindo você também reforçar esse valor da criação coletiva no teatro. Encerrando a categoria Desenho de Luz. Ele iluminou o tempo. Olha que tarefa difícil. Em um espetáculo meticuloso como Momo e o Senhor do Tempo, com criatividade acima de qualquer suspeita, construído literalmente caixote por caixote, a iluminação tinha de ser infalível. Um mestre cuidou disso. E mais uma vez, com toda a sua tarimba e expertise, a luz preencheu a trama de sombras na hora certa. Ajudou a deixar mais sinistras as cenas sinistras e atuou com firmeza no propósito de arrematar cada momento com o tom fantasioso que ele pedia. Terceira e última caneca troféu, Pecinha é a Vovozinha, para desenho de luz. É sua, gigante Wagner Freire. Oi, gente, meu nome é Wagner. Eu tive a grata satisfação de mais uma vez trabalhar com a Carla Candiotto, que além de ser super amiga, é uma artista fantástica. E a gente fez o espetáculo Momo, o Senhor do Tempo. Falar do tempo era um grande desafio, né? É muito vago falar do tempo, né?
Enfim, foi uma alegria poder colaborar com a Carla e com esse espetáculo maravilhoso. Só queria agradecer. Obrigado. Valeu, mestre. Nós é que agradecemos seu brilho a cada novo espetáculo. Seguindo, melhor cenografia. A categoria agora é cenografia. Os melhores cenários. A hora de celebrar esses arquitetos da cena, criadores de mundos artificiais, construtores de nichos fantasiosos, engenheiros que recortam um pedaço do universo e o transportam para o palco, a serviço dos 50 minutos de imaginação à solta. Os 10 finalistas são André Cortez, Momo e o Senhor do Tempo, Doris Hollenberg, Pinóquio e Pluft, o Fantasminha, Eliseu Vaide, o Monstro da Porta da Frente, Emílio Roger e Mayumi Maruki, o Musical da Passarinha, Júlio Dodgsar, Caro Kafka, Vambora, Marisa Bentivenha, Fábula, Flor Bela e Todas as Palavras do Mundo e o Muro de Sam, Paula de Paoli, Mundo Cão, Raquel Tel, Emaranhada, Renato Bolelli Rebouças e Viviane Quiritani, Vera que Vê o Mundo, Zé Valdir e equipe de vídeo instalação, do que são feitas as estrelas. É gente que faz, sem sombra de dúvida. Quem leva o primeiro troféu? Todo ano ela rala muito, pula de grupo em grupo, coletivo em coletivo, requisitada como uma rainha que salta de sonho em sonho e não quebra a telha, como canta o Chico. Em 2022, como cenógrafa, ergueu uma tenda bela e funcional, abrigo de ovelhinhas com medo de raposas, e cheia de tecidos estrategicamente dispostos para virarem o suporte ideal nas cenas de teatro de sombras. Em outra peça, para marcar a passagem do tempo, pensou num enorme relógio de chão, cujos ponteiros viravam mesa, balcão, brinquedo, praça, igreja, casa e até córrego. E como se não bastasse, embarcou numa terceira aventura, que pedia em cena um quarto de criança, uma fachada de escola em demolição e a sugestão simbólica de todos os muros do mundo que historicamente separaram ideologias e apartaram povos. A primeira caneca troféu Pecinha é a vovozinha de melhor cenografia em 2022 por seus trabalhos surpreendentes em Fábula, Flor Bela e Todas as Palavras do Mundo e o Muro de Sam vai para Marisa Bentivenha. Oi pessoal do Pecinha Vovozinha, aqui é Marisa Bentivenha. Eu tô de férias, como vocês podem ver, atrás não é cenário, é vida real. Eu tô num lugar bem ruim de internet e queria dizer que eu tenho um prazer muito grande em fazer cenografia para teatro, para crianças e jovens. Eu acredito muito na formação do olhar dessas faixas etárias para serem adultos que continuam indo ao teatro e gostando de teatro e curtindo teatro. Então eu faço luz e cenografia com muito prazer para essa galera. E parabéns demais, Dib, pela manutenção do nosso trabalho, de um olhar crítico sobre o nosso trabalho. Eu fico muito feliz sempre com o seu olhar, tá bom? Beijo, parabéns a todos. Obrigado, Marisa. Pode ter certeza de que você melhora o nosso olhar a cada vez que cria algo novo. Segunda caneca de cenografia. É sempre muito instigante ir ao teatro e constatar que não há limites para um cenógrafo resolver todas as questões que um texto pede e que um diretor exige. Tem de resolver? Vamos resolver. Nesta peça, essa profissional incrível, artista a toda prova, teve o desafio de prender cachorrinhos nas gaiolas de um hotelzinho pet, sem que o palco ficasse sufocado e limitante.
E desafio maior ainda, havia cenas da fuga dos animais pelas ruas da cidade, pois não é que ela fez a gaiola virar boleia de caminhão? O ambiente recluso de um canil cheio de grades vira um caminhão em movimento pelas estradas. A segunda caneca troféu Pecinha é a vovozinha de melhor cenografia de 2022 por sua inteligência cênica na peça Munducão. Vai para Paula de Paoli. Dibi, obrigada por me proporcionar 2 situações inesperadas. Uma indicação pela cenografia do espetáculo infantil Munducão, do meu querido Pedro Garrafa e do querido Williams Mezzacapa. Vem meu sotaque italiano aqui. E junta grandes nomes da cenografia, é uma honra e sucesso a todos. E a outra é por me tirar dos bastidores fazendo esse vídeo. Mais fácil fazer cenário. Uma cenografia infantil, ela demanda de uma enorme dedicação, traquitanas, ideias muito complexas de monta e desmonta e uma contabilidade mestre. Ela, para mim, é mais complexa que outros trabalhos grandes que eu faço e que não atingem todos os olhares da classe. Mas você colocou isso em evidência e sua contribuição para todas as crianças e as crianças velhas como eu, que precisam de imaginação, é preciosa. Posso pensar que os desafios de cada trabalho, que nunca são os mesmos, e esse não ficou de fora, né, o Munducão não ficou de fora, nos fazem viver intensamente e não nos deixam perder os desvarios do início da carreira. Elásticos encomendados que não chegaram, cachorros uivando na minha orelha, brincadeira, né, que é uma delícia, são os atores, milhões de mensagens no WhatsApp, calculadora do lado, mau humor sadio da minha equipe e a grande parceria com a direção, que aceita todas as minhas loucuras, além das deles. Já me deixam saudades para um outro espetáculo. É isso, meu querido, um dia quero conhecê-lo pessoalmente e um grande abraço. Poxa, Paula, que lindo! Eu também sou uma criança velha e, como você, adoro brincadeiras. Seu depoimento ficou ótimo. Que saia mais dos bastidores, arrasou no vídeo. Próxima caneca de cenografia. Outra vertente que me comove muito no trabalho de cenografia é quando um só elemento temático serve de inspiração para tudo, para toda a criação. Uma só ideia prolifera em criatividade e se desdobra no palco em invencionices de pura coerência com a trama. Pois em Emaranhada ela construiu uma floresta como se fosse feita de cabelos. Na verdade, um cenário inteiro, pensado, imaginado e executado a partir das diversas texturas de cabelo que se encontram pelos penteados do mundo. Uma metáfora para a diversidade. Uma elegia à força das identidades plurais a partir do volume dos cabelos. Por Emaranhada, a terceira caneca troféu Pecinha é a vovozinha de melhor cenografia, vai para Raquel Tel. Uma alegria enorme estar aqui fazendo parte dessa festa. Quero agradecer, assim, amorosamente aos meus queridos do espetáculo Emaranhada, a Amarilis, ao diretor Márcio Moura, ao visagista Kleber de Oliveira, meus amigos queridos, parceiros que criaram esse espetáculo tão lindo. É um privilégio poder fazer parte dessa equipe, poder estar com vocês nesse projeto tão lindo que é Emaranhada. E também quero agradecer ao Dibi Carneiro por proporcionar esse maravilhoso prêmio, né? Que bom ter um prêmio do teatro infantil. Que felicidade fazer parte disso tudo. Obrigada, Dibi. Vida longa ao prêmio Pecinha Vovozinha. Beijo! Oba, vida longa para você também, Raquel, e seu lindo trabalho tão emaranhado de talentos. Está gostando da nossa transmissão? Escreva para nós nos comentários. Melhor figurino. E agora chega a vez da segunda pele, os melhores figurinos. E pensar que naquele tempo em que se dizia pecinha e teatrinho, também se dizia que os atores vestiam suas fantasias. Eita, o perigo das palavras no reforço dos preconceitos. Pecinha é a vovozinha e fantasia vestia a tua tia. Vamos aos indicados. Chris Eisner,
Momo e o Senhor do Tempo, Vambora, e Fábula. Cláudia Shapira, a futura rainha. Emília Haley, a voz. Heloísa Faria, o musical da Passarinha. Kika de Medina, Pinóquio. E Plúftio Fantasminha. Laura Alves, a Fábrica dos Ventos. Marco Lima, o mistério do coelho pensante. Marysilene Artsevskis, o Muro de Sam. Pamela Duncan, Os Três Mosqueteiros. E Silvana Marcondes, Caro Kafka. Primeira caneca. Sabe aquela expressão antiga? Fulano tá costurando pra fora, pois tem alguém aí nessa lista que costurou bastante pra fora em 2022, no melhor dos sentidos. Fez figurinos inesquecíveis para 3 espetáculos diferentes. Fez leão virar ovelha, fez carneiro virar raposa, trocando só os adereços e os chapéus, mantendo a base. Uma eficiência de mestre. Depois vestiu homenzinhos cinzentos com seus coletes bem cortados, sobrepostos a malhas de risca e arrematados por chapéus de binóculo acoplado. E uma tartaruguinha de óculos e touquinha, que era puro encanto. No terceiro espetáculo foi mais plural ainda. Pôs velhinhos dentro de uma baleia,
Criou 2 espantalhos estilizados e um casal de pinguins nada óbvios. Foi uma farra de caracterizações que fizeram as crianças vibrarem de alegria em suas poltronas. Pelos espetáculos Fábula, Momo e o Senhor do Tempo e Vambora, a primeira caneca troféu Pecinha é a vovozinha de melhor figurino de 2022. Vai para Cris Eisner. Oi gente, boa noite. Tudo bem? Que saudade de todo mundo. É uma alegria estar aqui hoje mesmo virtualmente. Espero que em breve a gente se reencontre. Queria agradecer, Dib, por você ter permanecido forte e firme, né, no seu intento, no seu trabalho, que é de grande valor. E a gente só pode agradecer. Eu só tenho, né, como forma de carinho, sempre me colocar à disposição do teatro, seja lá o que ele for, para onde ele for, para onde ele me levar. E quando eu estou junto desses parceiros que eu tenho, esses parceiros criativos, tão iluminados, né, na sua forma de contribuir para o teatro infanto-juvenil. E enfim, é isso. Só espero que a gente possa, passado toda essa tormenta inicial, se reencontrar no palco para poder continuar fazendo aquilo que a gente acredita e que de alguma forma faça sentido para as outras pessoas também, que a gente possa contribuir, né, para termos aí uma nova realidade. Então um beijo enorme mesmo, muito agradecido, e que a gente se veja em breve no teatro. Até breve mesmo, Cris. Obrigado mais uma vez por tanta coisa linda que você nos proporcionou no difícil ano de 2022. Vamos lá! Caí de amores por um casaco todo feito de rendas tecidas à mão em forma de estrelas. Essa é só uma das delicadezas que ela levou à cena depois de muita pesquisa e vontade de literalmente dar asas à imaginação. Ela ainda teve o requinte de, em um espetáculo de natureza toda inclusiva, acoplar um instrumento musical, a calimba africana, dentro da roupa de um ator surdo, para que a vibração de seu toque no instrumento o estimulasse durante os diálogos. Foi emocionante. Cada ator, cada músico em cena, todos tinham histórias para contar a partir da segunda pele que ela criou, com esmero e dedicação. E assim, outra das canecas troféus Pecinha é a vovozinha de melhor figurino de 2022 por O Musical da Passarinha. Vai para Heloísa Faria. Oi, meu nome é Heloísa Faria, eu sou estilista e figurinista e eu criei o figurino da peça Passarinha do Emílio Roger. É uma peça muito especial, acessível, que é falada também em Libras, e eu quis trazer essa acessibilidade também para o figurino. Então a gente tem a menina, tem uns chocalhinhos pendurados na saia, trazendo um pouco daquele barulho dela, daquela emoção dela. O menino, que é surdo, teve também essa questão de como trazer um pouco da música, né, para o seu musical para ele. Então eu coloquei uma calimba, embuti uma calimba no casaco dele, e essa calimba, quando ele mexe na calimba, quando ele toca essa calimba, ele sente a vibração das notas dentro dele e consegue sentir o som dessa calimba, né? Então foi uma maneira de trazer isso também na peça. A peça também traz bastante, no figurino, bastante upcycling, que é a reutilização de materiais. Então a peça da menina, a blusa da menina é feita toda de rendas antigas que eu encontrei, fui juntando até construir a peça, a blusa de estrelas, né? Que mostra um pouco, para contar um pouco dessa vontade dela de ser uma estrela, ou de ir para o teatro, enfim, ou de voar. O figurino da mãe também traz essa parte do upcycling, era um vestido antigo que foi reconstruído. O couro também tem elementos, cada um de alguma história diferente, de alguma peça diferente. Porque é uma peça muito carregada de emoção e de afeto. E eu quis trazer todo esse trabalho do afeto para o figurino. Conseguiu, Heloísa! A gente se sentiu mesmo acariciado na plateia por cada criação que você desfilou no palco, no corpo dos atores. Muito afeto para você também. E nunca abandone os figurinos para teatro. Terceira e última caneca de figurinos. Ela se destacou
por embarcar com toda a potência de sua criação na ideia que lhe foi proposta, de quase subversão de 2 clássicos. Na ideia de dar roupa nova, com perdão pelo trocadilho, a 2 histórias já exaustivamente encenadas e que tinham de sair da zona de conforto. Pinóquio, com sua farta galeria de personagens, ganhou ares de opereta circense, que ela seguiu à risca, com pompa e circunstância em cada peça vestida. E o espetáculo Pluft, o Fantasminha, também repleto de bons personagens, ganhou, muito graças à força dos figurinos, inéditos ares orientais, apoiados na estética de animes e mangás. Como ela soube ser fiel às 2 ideias, como os figurinos fizeram a diferença nos 2 espetáculos da companhia Pequod. Por Pinóquio e Pluft, a 3ª caneca troféu de melhor figurino de 2022 vai para Kika de Medina. Oi pessoal, eu quero agradecer muito, agradecer ao prêmio, agradecer o reconhecimento, que depois desse período de pandemia é uma coisa que me dá muita alegria e muito estímulo para continuar trabalhando em teatro, que é a minha paixão. Quero agradecer também a toda a equipe que tanto colabora com o meu trabalho, porque sem o elenco, sem a conversa com a direção, com a produção, o figurino não sai, não fica pronto, não fica completo. Então, assim, eu estou muito feliz e queria agradecer a todos. E é isso. Obrigada. Kika, obrigado a você. Nós também ficamos muito felizes em ganharmos de presente todo o primor e o rigor que você levou a Pluft e a Pinóquio. Melhor trilha sonora. Ah, gente, e o que seria do teatro infanto-juvenil sem suas trilhas, embalando nossas fantasias, nossos sonhos, com acordes, canções, sonoplastias, cada climão, cada susto, cada emoção e também cada silêncio tramado e orquestrado. Quando é ao vivo, então, nossa, que riqueza que é ter músicos no palco. Vamos relembrar de todos os indicados na categoria de trilha sonora, seja original, seja adaptada, seja ao vivo, seja gravada. André Vac, 20.000 léguas submarinas. Cia Lúdicos e Thaís Renata, A Voz. Daniel Maia, Caro Kafka e o Muro de Sam. Eric Jorge e Kiko Pessoa, O Musical da Passarinha. Joel Carozzi e Wellington Bernardo, A Fábrica dos Ventos. Lua Oliveira, Camila Silva e Catarina Rossi, A Futura Rainha. Marcelo Pellegrini, O Mistério do Coelho Pensante e Momo e o Senhor do Tempo. Mariane Matoso, Flor Bela e Todas as Palavras do Mundo. Morris, Vambora, Fábula e Jogo de Imaginar. E Tim Rescala, por Pinóquio. Já tem os 3 vencedores, e de propósito não pedi a eles vídeos de agradecimento. Eles não vão falar. A música dos espetáculos é que vai falar por eles. Selecionei trechos. Vamos lá? A primeira caneca troféu vai para ele que teve de preencher de sons o fundo do mar e o interior de um sinistro e lendário submarino, em 20.000 léguas submarinas da trupe Solas de Vento, com direção de Álvaro Assad. A caneca vai para André Vac.
Boa, André, você não foi óbvio. Uma surpresa atrás da outra. A segunda caneca troféu, Pecinha e a Vovozinha de trilha sonora, vai para um mineirinho bom que soube criar climas sonoros envolventes, tanto para a amizade insólita entre um velho escritor e uma curiosa garota, como para as peripécias de um menino obcecado por levantar e derrubar muros. Pelas trilhas de Caro Kafka e O Muro de Sam, o segundo escolhido é Daniel Maia. Procurei na sala, na cozinha, na banheira. Você não imagina como foi a choradeira. Sentada ali na praça fiz um amigo carteiro. Ele me contou sobre a viagem por inteiro. Tinta no papel, caço uma palavra. Se a carta não chega, minha amiga fica brava. Essa praça tá pequena, pra essa pequena. Ela é grande como o mundo e sua vontade não tem fundo. Escrevendo dá uma volta pelo mundo e pensamento sem sair do lugar. Escrevendo dá uma volta e outra volta pelo mundo e pensamento sem sair do lugar. Ei Dan, como a gente acaba de relembrar, você foi duplamente brilhante, como sempre. Valeu! Terceira e última caneca de trilha. Vai para um carinha da hora que fez 3 trilhas diferentonas em 2022. Musicou uma fábula indiana de 3.000 anos, uma aula sobre as origens do teatro e ainda 3 esquetes sobre a devastação do planeta. Ele primeiro se dizia doutor, depois tirou o doutor e incluiu um sobrenome difícil de escrever e agora parece que ficou só com o primeiro nome. Pelas magníficas trilhas de Fábula, Jogo de Imaginar e Vambora, uma caneca troféu para Morris. Quem foi o meu avô? Com vocês. Quem foi o meu avô? Quem foi o meu avô? Tem alegria, não tem como. Tem tanta luz, tem o que errou. Tem o brincado, o capitão e o doutor. E cada um com sua máscara. Bloquinhos, bloquinhos, vem chegando a carroça. Jogo de imaginar, jogo de imaginar. Arrasou, Morris. Tá parado aí porque vai já compor mais trilhas para 2023, porque você se casou com o teatro, né? Sorte a nossa. Melhor ator. E vamos prosseguindo com nossa afetiva celebração. Agora aplaudindo os intérpretes. Atores em papel principal ou coadjuvante que me cativaram e me emocionaram. São eles: Denis Antunes, Flor Bela e Todas as Palavras do Mundo. Diego Tílio, Do que São Feitas as Estrelas. Fausto Franco, Fábula. Guilherme Vander, Jogo de Imaginar. Harry Adams, Musical da Passarinha. Luiz Mármora, O Monstro da Porta da Frente. Marcelo Peroni, O Muro de Sam.
Márcio Nascimento, Pinóquio. Pedro Haddad, Caro Kafka. E Victor Mendes, Momo e o Senhor do Tempo. Como é bom ver artistas em ação no teatro para crianças e jovens, sem aquela velha mentalidade de que fazer teatro infantil era só uma fase, um trampolim inicial para se chegar ao teatro adulto e depois para a TV. Primeiro troféu Caneca. Ele foi chegando de mansinho por trás da plateia, fingindo que era um espectador desavisado, interrompendo a peça. A partir daí, dominava o palco, com uma desenvoltura de rei e um talento nato para a interatividade. Carisma, do começo ao fim. Quer dizer teatro? Teatro significa lugar de onde se vê. Se vê o quê? As suas histórias. As minhas próprias histórias? Sim! Sim! O que quer dizer teatro? Por jogo de imaginar, uma caneca da vovozinha vai para Guilherme Vander. Jogo de imaginar para mim é um presente. É um presente da vida Orlindo e contar e recontar tantas histórias do meu povo por uma linguagem tão linda e acessível que é o teatro. É incrível ver tanta gente, tanta criança e tanta família se conectando com o Orlindo ao ponto de poder embarcar em busca da sua ancestralidade e se conhecer e reconhecer em tantos. É um presente. Presente a você, Guilherme. Um presente para o teatro paulistano. Fique sempre com a gente. E lá vamos nós revelar o próximo ator a ganhar nossa caneca de afeto. Ele encarou o desafio de fazer teatro épico para falar de perda e de saudade. Sua atuação celebra a estranheza como forma de valorizar a imaginação. Ele faz um velho escritor, inspirado em fato real ocorrido na vida de Franz Kafka. Dizer que faz é pouco. Ele interpreta, com precisão cirúrgica de distanciamento e de encantamento. Entra no jogo brechtiano com todo acerto. Deixa claro que é teatro, que é personagem, que tudo é ilusão revelada. Oi, pessoal. Por Caro Kafka, quem ganha a segunda caneca de melhor ator do Teatro Infantil Paulistano em 2022 é Pedro Haddad. Foi sem dúvida um prazer interpretar Franz Kafka para todas as idades, porque além de trazer um pouco do universo desse autor considerado peculiar, estranho, esquisito, percebemos ao longo da temporada que essa esquisitice do Franz Kafka fazia com que a plateia se identificasse rapidamente com esse personagem, porque quem nunca já se sentiu um pouco estranha, ou um pouco estranho, um pouco deslocada ou deslocado? E essa identificação tornou-se claro a ideia de que ser estranho, ser esquisita, é normal. Eu acho que isso que eu achei de mais interessante interpretar o Franz Kafka durante esse ano de 2022. Então tenho todas e todas um ótimo 2023 e até breve. Foi justamente isso, Pedro. Seu jeito de colocar a estranheza nesse personagem foi inesquecível. Viva o teatro que não é óbvio nem rasteiro. Criança merece. E agora a terceira e última caneca de ator. Numa peça com um elenco impecável, estelar, acertadíssimo, ele conseguiu se destacar e me ganhou de forma arrebatadora. Em minha crítica, no início do ano, eu escrevi que ele era ouro puro em cena,
um trunfo na manga do colete, um talento encarnado. Sustentou a onipresença do narrador com uma cadência de voz e um jeito envolvente de fisgar os olhos do público. No final, apareceu como um pai enternecedor sem ser piegas. E o melhor de tudo, na mesma peça, ele ainda fez o jeito e a voz de desenho animado da divertida tartaruga Cassiopeia. Fui obrigado a dar um recado importante. Por favor, prestem atenção. Obrigado. Obrigado. Por Momo e o Senhor do Tempo, o terceiro ator a se destacar em 2022 nos palcos paulistanos de teatro infantil foi Victor Mendes. Fazer Momo e o Senhor do Tempo é uma delícia, é uma peça muito gostosa de fazer, muito dinâmica, muito rápida. Então a gente tem que estar muito conectado entre nós para não se perder. E eu adoro estar nesse estado de conexão com as pessoas assim no teatro, é muito gostoso. Trabalhar com a Carla é uma delícia, eu sou suspeito, já tinha trabalhado com ela antes em outro espetáculo, ela me dirigiu na EAD lá atrás, e voltar a trabalhar com ela é um prazer muito grande, porque eu adoro o jeito que ela cria os espetáculos, eu amo fazer parte disso, eu me identifico muito com a maneira que ela faz. E poder fazer vários personagens dentro de um trabalho é muito rico, poder experimentar vários tipos de humor diferente e ir sentindo essa troca com as crianças, com os adultos, e ouvindo as risadas na plateia é muito gostoso. Eu fico muito realizado em fazer esse trabalho. E eu espero que esse prazer todo chegue nas pessoas da plateia também. Chegou sim, Vitor. Você se realizou e nos realizou, mais uma vez, com todo o seu talento. Obrigado. Melhor atriz. A vez delas, as atrizes. A força feminina em papéis diversos, rainhas ou vilãs, garotas ou moleques, princesas ou plebeias. As finalistas são Amarilis Irani, Emaranhada. Ana Paula Castro, O Muro de Sam. Ana Paula Lopes, Vambora. Chiara Lazarato, Caro Kafka. Helena Cardoso, O Monstro da Porta da Frente. Júlia Sanches, o musical da Passarinha. Juliana Caldas, Vicky, o microespetáculo. Liliane Xavier, Pinóquio. Luciana Ramanzini, O Pequeno Príncipe musical. E Luísa Moreira Salles, Do que são feitas as estrelas. Tanta diversidade é motivo de muito orgulho. Mais uma vez, como foi difícil escolher só 3. As 3 que mais me fisgaram na poltrona com suas integridades artísticas a toda prova foram: primeiro, Troféu Caneca. Bato sempre numa tecla quando se trata de fazer personagem criança. Não é preciso que os intérpretes imitem voz de criança. Quase sempre fica forçado demais e caricato, estereotipado. Numa peça que celebrou a força da cidadania, ela fez uma menina sapeca, curiosa, inteligente, ativa, vivaz. Sua interpretação de uma garota pra lá de perspicaz entra para a minha galeria das melhores que já vi em mais de 30 anos de crítica. Quando eu era criança, eu não gostava de fechar um livro. Mesmo que eu não estivesse lendo naquele momento, enquanto o livro estivesse aberto, eu tinha a sensação de que eu estava vivendo naquela história. Que eu me aventurava, me emocionava com aqueles personagens. Mas quando ele se fechava, eu ficava sozinha do lado de fora da história. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Eu já sei. Esse filme que a gente está fazendo vai salvar tudo. A ideia é que eu fuja de um grande vilão. Um cinema, Rita! Esse galpão abandonado inteiro pode voltar a ser um cinema maravilhoso. Gravando.
o primeiro troféu Caneca Pecinha é a Vovozinha de melhor atriz de 2022 pela protagonista Laurinha de O Monstro da Porta da Frente. Vai para Helena Cardoso. Para fazer O Monstro da Porta da Frente, eu fui tentando trazer de dentro de mim a criança curiosa que eu era. A criança com vontade de entender o que está acontecendo no mundo, vontade de criar coisas novas, de se relacionar, de inventar brincadeiras. E esse impulso que eu ainda carrego dentro de mim foi me ajudando a construir esse corporal, né, dessa menina que vai, que pergunta, que conversa, que propõe. E cheguei na Laurinha assim. Eu adoro fazer esse trabalho e espero que a gente ainda faça bastante ele por aí. Vida longa, Helena, para sua Laurinha, e que venham muitas outras em sua carreira, sem que você perca jamais essa criança dentro de você, que tanto a inspira para a nossa sorte. Segunda caneca de atriz. Bem, tanta gente já fez esse personagem, tanta gente boa no teatro, na TV, no cinema, e ela ganhou de presente de sua companhia, a Pequod do Rio, o papel do famoso boneco de madeira que se transforma em um menino irrequieto, impetuoso e responsável. E mais, teve de fazer tudo em forma de opereta, cantando e dançando com toda a responsabilidade de fazer melhor do que todos, por ser protagonista. Conseguiu, com força, garra e graça na medida certa. Eu sou o Pinóquio. Uma caneca troféu Pecinha Vovozinha vai para Liliane Xavier. Depois de muitos anos atuando no teatro de animação, dando ânima a uma marionete, dessa vez eu emprestei meu corpo e alma para contar essa história de um boneco traquino, irresponsável, mas que com muito carisma encanta os olhos do público e se transforma num herói depois de passar por muitas dores e aventuras, né, nessa vida. Essas aventuras foram contadas durante 2 horas numa mistura de linguagem entre circo, animação e opereta. E isso foi um grande desafio para mim, que tive que mergulhar fundo na humanidade desse boneco e me apoiar no suporte técnico de toda uma equipe incrível que estava ao meu lado, com muito jogo, com muito profissionalismo, ajudando a ter disciplina e treinamento para poder fazer esse trabalho e chegar adiante. Então eu agradeço imensamente a toda essa equipe e esse foi o nosso momento especial Pinóquio, que vai ficar marcado para sempre na minha história. Na minha história de crítico também, Liliane. Seu Pinóquio inesquecível já está aqui dentro, de onde nunca mais vai sair. Muito obrigado. Terceira atriz escolhida por mim nessa celebração. Quem será? Eu já a conhecia de várias peças e musicais e sempre a achei preparada, versátil, pronta para o que desse e viesse. Estava certo. Desta vez, num papel forte, mas coadjuvante, ela fez o crítico aqui ficar de boca aberta, com tamanho preparo, tamanha garra em cena, cantando, dançando e interpretando com um porte de estrela, elasticidade de bailarina e voz afinada de arrepiar. Uma raposa, uma inesquecível raposa, na extensa galeria de personagens de O Pequeno Príncipe musical. Nada, 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 não posso nada. Você acertou. Eu não posso nada, nada, nada. Não me cativaram ainda. Cativar? O que é cativar? É uma palavra muito esquecida, sabe? Nossa, tão difícil de explicar que... Tenta, vai. Ah, tá bom. Significa... Cativar significa... Criar laços. Criar laços?
pode ser apenas uma pessoa, mas para uma pessoa, tu pode ser o mundo. A terceira caneca da noite de melhor atriz é sua, Luciana Ramanzini. Desafiador, do ponto de vista da criação, né, assim, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque é um personagem que me permitiu beber em muitas águas, assim, né, do teatro físico, do teatro gestual, desse universo clownesco, ao mesmo tempo entrando em contato com o lúdico através da fisicalidade e da música, né? Eu penso que acho que foi o personagem mais que me permitiu ir para todos os lugares, assim, ser mais completa, né? Se é que isso existe, mas tinha de tudo um pouco ali. Então, para mim foi um deleite muito grande. E a resposta e o carinho do público, por mim, faria essa raposa ad eterno. Sim, Luciana, mesmo se o musical não voltar, eu acho que a sua raposa já é eterna. E foi justamente desse jeito que você a descreveu que eu a vi em cena, com toda essa fisicalidade impactante. Parabéns! Melhor direção. Direção, substantivo feminino. Lado para onde alguém se dirige. Rumo, sentido, condução, caminho, indicação que orienta, comando, liderança. Tá bom para você ou quer mais? O dicionário define e a gente respeita. Os finalistas à melhor direção de peça infanto-juvenil em São Paulo no ano de 2022 são... Annie Velker, Papinha. Carla Candiotto, Momo e o Senhor do Tempo. Cris Lozano, Vambora. Emílio Roger, o musical da Passarinha. Kiko Marques, Do que são feitas as estrelas e O monstro da porta da frente. Marcelo Lazarato, Caro Kafka. Marcelo Romagnoli, Fábula. Miguel Velinho, Pinóquio e Plúftio Fantasminha. Tadeu Pinheiro, Flor Bela, Todas as Palavras do Mundo. E Thaís Medeiros, Jogo de Imaginar e O Muro de Sam. Que time, que maestros batutas, que mulheres grandiosas, quanto preparo e quanta segurança desses artistas. Vamos à primeira caneca. Toda peça que ele dirige tem elencos impecáveis, condução firme mas discreta, ritmo certo, respeito ao texto, acabamentos de primeira, arremates de categoria inabalável. Nada sobra e o que fica transborda a serviço da melhor narrativa. Afinal, fazer teatro é saber contar histórias. Em 2022, foi chamado para 2 trabalhos. Em um deles, não se intimidou pelo projetor em cena, rodando em trilho. O travelling de cinema fluiu no palco graças à sua orquestração discreta e eficiente dos profissionais envolvidos. No outro trabalho, abriu-se mais ainda em possibilidades cênicas, para seguir o que dizia e pedia o texto. Tudo o que se fecha deixa alguém para o lado de fora. Uma porta, uma janela, os olhos, um livro. Foi um estouro, como diria um dos personagens. A primeira caneca, troféu, pecinha é a vovozinha de direção por Do que são feitas as estrelas e O monstro da porta da frente vai para Kiko Marques. O teatro é um espaço de transformação. Eu creio profundamente nisso. Eu acho que no teatro o tempo pausa, a nossa vida para
e a gente, de alguma forma, se entrega a uma vivência. Eu gosto muito da palavra vivência e não observação. O teatro, ele está aqui na nossa frente, ele é vivo. Então a gente realmente visita um espetáculo, a gente não assiste a um espetáculo. E eu acho que só o teatro permite isso. Esse encontro consigo através do outro, através de algo que está entre nós. E eu não consigo ver diferença entre fazer teatro para adultos e teatro para crianças. Talvez eu fizesse se eu entendesse a criança como um ser menor, como um ser anterior. E eu não penso assim. Eu acho que a vida é infinita para fora e é infinita para dentro. A criança, ela é infinita, assim como o adulto é infinito, para fora e para dentro. E é no encontro com esse infinito que o teatro se estabelece. Concordo muito com isso, Kiko. Toda a minha admiração e meu respeito a você. Obrigado por essas sábias palavras nesta noite. Mestre. Segundo o troféu Caneca de Direção. Esse próximo diretor foi danado em 2022. Num só ano, cometeu 2 ousadias, 2 transgressões. E como eu adoro artista atrevido. Foi por esses atrevimentos que eu o escolhi para ganhar mais uma das 3 canecas de direção. E não poderia ser diferente, afinal não é toda hora que aparece um diretor tão corajoso assim. Fez um clássico, exaustivamente encenado, virar opereta e se passar no picadeiro de um circo, com direito a mestres de cerimônia, como nos bons e velhos tempos circenses. E no segundo trabalho, decidiu que faria com bonecos o que sempre foi feito só com atores. E ainda por cima, usou estética de mangás e animes. Coisa que nunca ninguém tinha pensado antes para essa peça. Podia ter dado tudo errado? Podia, ou se podia, mas não com ele. Outro mestre que se garante muito bem fora da casinha. Pelas inovações em Pinóquio e Pluft o Fantasminha, lá vai mais uma caneca troféu, pecinha é a vovozinha de direção. O nome dele? Miguel Velhinho. Bom, para mim, dirigir para teatro para crianças, na verdade, é estabelecer conexões com o mundo, né? Botar a criança no mundo, apresentar o mundo para a criança. Então, uma enorme responsabilidade. Minha alegria é saber que também esses mundos eles podem ser diversos, transversais, malucos, inexistentes, sem lógica, porque a vida é assim. Então, dirigir para crianças, na verdade, é uma grande responsabilidade, pois justamente a gente tem que apresentar a vida como ela é, a vida nas suas matizes. Isso pode ser complexo, mas ao mesmo tempo a gente tem que chegar na linguagem da criança. Ao longo do tempo eu venho aprendendo isso e acho que tenho tido alguns encontros muito felizes com as crianças, com uma comunicação viva que o teatro precisa estabelecer. E em 2022 a gente teve 2 exemplos, vivi 2 exemplos disso, com Pinóquio e com Pluft. Outros virão. Feliz 2023! É isso aí, Miguel. Que venham logo os próximos. E sempre com essa loucura saudável que já é sua marca registrada. Parabéns! Terceira e última caneca de direção. É dela, que eu conheci como jovem atriz, impecável, carismática, serelepe, nascia delas. E agora faz brotar no palco outras e outros como ela. Ao ver um espetáculo infantil dirigido por ela, sempre saio pensando: que bela direção de elenco, todos estão bem. Assim como os outros 2 escolhidos por mim, ela também teve atuação dupla em 2022.
E brilhou em ambas as peças, com o mesmo talento para cuidar impecavelmente dos intérpretes. Na primeira, 2 jovens atores reinaram cantando e dançando a história do teatro ao longo dos anos. Na segunda, conseguiu retirar do elenco do premiado grupo Catarses o que há de melhor em cada um. Saí extasiado. A grande parte disso se deve às atuações homogêneas de seus elencos, graças à sua habilidade de diretora. Pelas direções de Jogo de Imaginar e O Muro de Sam, uma caneca troféu Pecinha e a Vovozinha vai para Thaís Medeiros. Criar trabalhos para a infância é uma das coisas que me deixa mais feliz na minha vida e sem dúvida é um dos meus maiores desafios, porque as crianças são muito livres, são muito perspicazes, são muito diretas e para a gente criar um trabalho para elas a gente tem que se munir desses mesmos valores. Isso não é exatamente uma coisa simples, porque ao longo da vida a gente vai ficando adulto e vai criando outras estratégias, até para a criação artística. E eu acho que quando a gente vai produzir teatro para infância e juventude, a gente tem que recapitular esses valores tão primordiais. E isso é desafiador e maravilhoso ao mesmo tempo. Eu sou muito, muito, muito grata por cada trabalho, porque é sempre uma oportunidade de revisitar um lugar de muita honestidade, e esse lugar é muito caro para mim, e eu sou muito feliz ao fazer isso. Valeu, Thaís! Que muitas outras felicidades cênicas preencham sua vida para nosso deleite. Continue deixando aqui os seus comentários. A vovozinha adora bater papo e responder no chat, porque ela é dessas. Só está faltando a categoria de melhor espetáculo. Mas antes, como eu prometi e anunciei, há uma categoria surpresa, que não teve finalistas prévios. Categoria surpresa! Com vocês a minha surpresa. Os 3 melhores espetáculos paulistanos de palhaçaria. Vai ter goiabada, sim senhor. Isso mesmo, os palhaços e as palhaças. Como essa arte cresceu, se difundiu e se aprimorou nos palcos desde que eu comecei a atuar como crítico. Como surgiram grupos diversos. Como uma trupe estimulou a outra. Como a graça do Nariz Vermelho se desdobrou em possibilidades dramatúrgicas. Sinto-me privilegiado por ter presenciado esse avanço. Em agradecimento a isso e com todo o meu afeto, anuncio agora os 3 melhores de 2022 na arte da palhaçaria em São Paulo. Primeira caneca troféu vai para 20.000 Léguas Submarinas, da Companhia Solas de Vento. Foi o espetáculo que encerrou a trilogia Júlio Verne, desse grupo encantador. Desfilou técnicas, mexeu com lógicas, renovou dramaturgias, mas a meu ver, o melhor das 20.000 léguas percorridas foram as atuações hilárias e clownescas dos 3 intérpretes em cena: André Schulli, Bruno Rudolph e Ricardo Rodrigues. Nada como um bom e velho número de trapalhadas e tombos. Direção de Álvaro Assad. Parabéns!
segundo troféu Caneca de melhor palhaçaria do ano passado vai para Detetives do Espavô, que juntou em cena o grupo Esparrama e a trupe do Navô. Que atração luminosa, que encontro feliz, que ideia boa! Foi engraçado e misterioso, uma aula de interação com a plateia. Só gente carismática, praticando uma arte específica e dificílima. Palhaços e palhaças, juntos e misturados, dominando o público do começo ao fim. Direção de Arley Rangel. Saí do teatro tão feliz, mas tão feliz. Eu revelo todos os segredos, eu desvelo todos os mistérios, mil aventuras e disfarces que já tive. Olá, muito prazer, eu sou detetive. Todas as charadas eu já desvendei, seguindo cada passo tudo foi solucionado. O que caiu de pé e correu deitado, o que a galinha foi fazer do outro lado. Sei quantas estrelas tem no céu da boca, eu prendi a água que matou a sede. Eu que desvendei o mistério do fuminho. Que fuminho? O bonequinho da parede. Atenção! Encerrando a categoria surpresa de palhaçaria, a terceira caneca troféu Pecinha é a Vovozinha vai para Papel, da companhia Pelucano. Que mulheres são aquelas? Que orgulho essa dupla faz brotar, sobretudo para a classe de mulheres palhaças. Como isso era raro, até bem pouco tempo. Em cena, Paola Musatti e Vera Budi, as palhaças Manela e Emily, brincaram com arquétipos dos contos de fadas, fascinando o público com a vivacidade que brotava de um mero mural com papel em branco. Direção de Ronaldo Aguiar, dramaturgia de Nereu Afonso e direção musical de Gustavo Kurlat. Outra alegria que me inundou na plateia no ano passado. Parabéns, palhaças! Isso, respira, Vera, ótimo. Manela, respira também novamente. Por favor, Vera. Nada como essa alegria toda em tempos bicudos, né, gente? Bom, surpresas reveladas, dever cumprido. E chegou a hora. Os 3 melhores espetáculos para crianças de todas as idades no ano de 2022. Melhor espetáculo. Como eu disse no início deste vídeo, e repeti ao longo de todas as categorias, são escolhas muito pessoais e muito mais de afeto do que de estrito rigor crítico. Os 10 finalistas que você vai ver agora fizeram meu ano ser mais feliz, mais leve, mais rico e criativo. É isso que eu quis evidenciar inventando este troféu Caneca. Relembremos dos 10 finalistas. A Fábrica dos Ventos, trupe Lona Preta. Caro Kafka, companhia Elevador de Teatro Panorâmico. Do que são feitas as estrelas, Movicena Produções. Fábula, Cia Bendita de Teatro. Momo e o Senhor do Tempo, Candiotto Produções. O Monstro da Porta da Frente, A Digna Companhia. O Muro de Sam, Catarsis Produções. O Musical da Passarinha,
Agência Dramática, Pinóquio, Se é Pequode e Pluft, o Fantasminha, Se é Pequode. Cada um desses espetáculos me encheu o coração, me fez lembrar do meu amor intransferível para essa arte maior, feita para menores. Mas vou apontar os 3 que, pessoalmente, mais me preencheram, mais me completaram como plateia. Claro, sou uma plateia bem treinada, diferenciada, que já viu de tudo em 3 décadas. E por isso o meu olhar fica mais cheio de parâmetros e de comparações. Mas acima de tudo, são escolhas recheadas de ternura e agradecimento por um ano de retomada presencial. Repito, não houve comissão julgadora, houve só um jornalista crítico, apaixonado pelo que faz, vacinado, obstinado e que teve vontade desta vez de agradecer desta forma mais organizada, por assim dizer. Vamos lá? Caneca 1 de melhor espetáculo. Como eu estava precisando dessa euforia libertadora que esse grupo me proporcionou naquela sessão. Balões dançando pela plateia e espalhando ventos renovadores. O sorriso no rosto de cada criança e de seus pais. Sopros de esperança, humor ingênuo de clown, visual que era pura poesia, metáforas tecendo a vida diante de nossos olhos, levados a brilhar feito estrelas. Obrigado, trupe Lona Preta, por A Fábrica dos Ventos. Caneca 2 de melhor espetáculo. Eles mostraram, com diversão e inteligência, que é possível falar de cidadania com as crianças no teatro, sem chatices e sem ranços. Por mais que eu já tenha 30 anos de atividade profissional como crítico de teatro para crianças e jovens, eu ainda vibro muito quando uma peça aborda questões sobre a infância de formas inusitadas, inesperadas. Foi o que eles fizeram. Mostraram às crianças com um enredo vivo e envolvente que, se quiserem, elas podem interferir no bairro onde moram e que elas têm o direito de questionar o uso dos territórios urbanos. Obrigado, coletivo Adigna, por O Monstro da Porta da Frente. Já vai começar a sessão. Um cinema, Rita! Esse galpão modelado inteiro pode voltar a ser um cinema maravilhoso. Esse lugar já foi vendido, você viu a placa lá fora? Uhum. Gravando. Eu sonhei que tinham fechado esse cinema e eu pedia para que a senhora, você, me ajudasse a reabrir o único cinema do nosso bairro. Está praticamente pronta a nossa loja. Plastitudo! Soluções de plástico para uma vida feliz! Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Eu tô sumindo.
Eu acho que nós podemos criar outros finais e assim inventar uma nova vida. Caneca 3 de melhor espetáculo. Nada como saber falar do tema certo na hora certa. Com nossos corações rachados e polarizados, sangrando num país ameaçado por difusores de ódio, essa companhia chegou com tudo para falar de um menino que queria erguer um muro em seu quarto para se separar do irmão. Quanta agilidade, quanta graça em cada fala, quanta contundência em espalhar afeto. Obrigado, Catarses Produções, por O Muro de Sam. Você se protegerá de uma pessoa horrorosa e essa pessoa horrorosa se protegerá de você. O meu irmão não é horroroso! Ah, ele não é horroroso? Interessante. Pronto, meus caros e caras, eu fico emocionado. Canecas distribuídas, mais gesto do que protocolo. Um mimo simbólico, descontraído, até pueril. Como eu disse antes, essa caneca sou eu. E essa foi a minha forma de agradecimento a todos vocês que retornaram aos palcos em 2022. Minha forma de aplaudir. Mais do que a felicidade de poder voltar a caminhar e depois chegar, e de novo caminhar e outra vez chegar. O que vale ainda mais do que os percursos e as chegadas são as companhias que estão ao nosso lado durante os trajetos. Obrigado a cada um de vocês pela companhia. Ah, quase ia me esquecendo. Pecinha é a vovozinha.